Olá, queridos do meu Deus, que Deus abençoe a todos grandemente. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje é quinta-feira, 6 de março de 2025. Ontem foi quarta-feira, acabou-se o carnaval, não é isso? Onde agora se dá esse início à quaresma, onde as pessoas agora vão passar 40 dias se purificando, se santificando para a preparação da Páscoa, não é? Mas antes, como já falei no vídeo anterior, o que faziam? Estavam fazendo tudo o que não se devia, pecando, era fumando, usando droga, bebendo, se prostituindo, fazendo as vontades, desejos da carne, desejos e vontades de Satanás, do diabo, onde tudo é contrário à vontade de Deus, onde pessoas acreditam nesse pensamento, nessa ideologia, nessa cultura de que podem fazer tudo que não pode, não se deve antes da Páscoa, da Quaresma, para que depois venham ter um tempo de purificação, tipo de renúncia de pecado, tá? Eu vou passar uma passagem aqui para vocês, onde que, certo, todos que cometem pecado, todos nós somos pecadores. Mas todos nós que cometemos pecados, temos ali em Deus, no Senhor Jesus, a oportunidade de se arrependermos e procurarmos ter uma vida diferente de pecado, tá? Uma vida santificada. Para significar de santo quer dizer separado, separado do pecado. Pessoa que procura se purificar, se santificar, se consagrar para Deus, tá? Então, eu vou ler aqui uma passagem onde muita gente já conhece, principalmente muito aqueles religiosos, aqueles que procuram fazer estudo, estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Então, aqui está escrito assim, olha só, lá no livro de João, capítulo 8, fala sobre a mulher que foi pega em flagrante adultério, tá? Então vamos lá, olha só. Depois, todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Isso aqui, no contexto, isso aqui está falando aqui que todos foram para casa porque muitos tinham ido para a festa das barracas, tá? Foram para a festa. Você lê aqui no capítulo anterior, no capítulo 7 de João, você vai ver que Jesus e seus irmãos, eles foram para as festas, Jesus na festa das barracas, tá? Que era uma festa, uma cerimônia que era comemorada. Então, todos ali foram para a festa, Jesus foi secretamente, escondido ali, porque tinha pessoas que já queriam prendê-lo, mas não era chegada a hora ainda dele ser preso, morto e crucificado. Não era chegado o tempo ainda. Então ele foi secretamente. Então quando chegou ao templo e começou a falar, a pregar, falar de salvação, fonte de águas da vida, tá? E o povo se dividiu. Uns acreditaram nele, que ele era o Messias, e outros não acreditavam, achavam que ele era um falso profeta, que era um enganador. Só que quando o Senhor Jesus, depois muitos foram para casa, ele continuou ali e foi para o Monte das Oliveiras, tá? Aí no versículo 2, de madrugada, ele voltou ao pátio do templo. Ele foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, quando todos foram para casa. De madrugada, ele voltou para o templo. Ele saiu do templo, do Monte das Oliveiras, e voltou ao pátio do templo. E o povo reuniu em volta dele. O povo já querendo ouvir ele falar, o povo se reuniu em volta dele. Então Jesus estava sentado ensinando a todos, tá? Aí o que acontece? Alguns mestres da lei e fariseus que queriam prendê-lo, mas ainda não tinham encontrado a oportunidade ali, levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Olha só, ele estava sentado, né? Olha como ele fala, ele estava sentado ensinando a todos. As pessoas que estavam ali no templo, de madrugada. Não foi de dia, foi de madrugada, tá? A Bíblia fala claramente aqui que foi de madrugada. Então, levaram a mulher e botaram no meio dele, de todos. E ele falou, mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés, que Moisés nos deu, lembrando que antes
da morte, da ressurreição do Senhor Jesus, o que imperava na época era o Velho Testamento, tá? Era o Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros do Velho Testamento, que era a lei de Moisés, as leis que Deus tinha dado para Moisés. As pessoas tinham ali suas leis morais, tinham ali os seus fundamentos, suas raízes no Velho Testamento, que era a lei que Deus deu para Moisés, tá? Para que Moisés desse para o povo. Então, na lei de Moisés tinha, de acordo com a lei de Moisés, que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que nos diz sobre isso? Eles queriam pegar o Senhor Jesus ali numa acusação, como ele não seguia as regras do Velho Testamento, as regras das leis de Moisés. Eles queriam queriam que o Senhor Jesus fosse contra a lei de Moisés, porque aqueles que eram contra a lei de Moisés também eram condenados, também eram perseguidos, tá? Mas olha só, mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Aí tem, versículo 6. Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuavam a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles, ou seja, o Senhor Jesus estava sentado. Da mesma forma que estava sentado, ele se abaixou, se encurvou e começou a escrever. Ali. Só ele, os presentes que estavam ali naquele momento, sabem o que ele estava escrevendo. Não vem ao caso, se não está dizendo o que ele escrevia, então não era de importância para nós. Então ele estava escrevendo. E ele continuou ali, sem dar importância. Aí o que acontece? Eles continuaram a fazer a mesma pergunta, versículo 7. Jesus endireitou o corpo, se endireitou, ficou aprumado, ereto e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nessa mulher. Olha só, versículo 7. Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. Pessoal, meus queridos, o carnaval passou. Muitos fizeram muitas coisas que eu acredito que hoje se arrependem. Muitas coisas más. Mas todos nós temos pecado. Todos nós temos essa mancha em nós de sermos falho, pecador. Você vê que o Senhor Jesus, ali naquele momento, era o único que não tinha pecado. Era o único que poderia pegar uma pedra e apedrejá-la. Porque ele era o único que não tinha pecado. E ele perguntou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Você que saiu desse período de satisfação da carne, de pecado, mas você quer ter uma nova vida, você viu que não é aquilo que Deus quer para você, você quer uma transformação, então está aqui a oportunidade que Deus está te dando. O Senhor Jesus está te dando a oportunidade para você recomeçar a sua vida. Porque olha só o que ele disse: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. Aí versículo 8. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Tem alguns aí que dizem, alguns teólogos estudiosos, pesquisadores, sugerem que ele estava escrevendo o nome daquelas pessoas. Outros dizem que ele estava escrevendo os pecados que eles tinham. Outros dizem que ele estava só riscando, desenhando o chão. Como falei que isso não vem muito ao caso, não vem ao caso. Depois baixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando eles ouviram isso, aqueles acusadores, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos, os mais sábios. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé.
Então Jesus se endireitou o corpo para o moço e disse: Mulher, onde estão eles? Perguntou. Não ficou ninguém para condenar você? Ele perguntou. Ninguém, Senhor, respondeu ela. Ela disse: Ninguém. Por que não ficou ninguém? Porque a culpa, a consciência acusou eles. Porque muitos ali se diziam mestres da lei, conhecedores, que nem muitos aí que existe hoje atualmente, aquelas pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, conhece tudo aqui na ponta da língua. Se você perguntar onde é que está escrito aquela passagem, ele diz, está livro tal, capítulo tal, versículo tal. Ele diz, ele conhece, mas não tem uma intimidade com Deus. Não tem uma intimidade com o Senhor Jesus, com Deus. Da mesma forma era aqueles. Eles queriam mostrar que tinham conhecimento das leis que Deus tinha dado para Moisés. Eles queriam mostrar que eram seguidores ali. Mas quando o Senhor Jesus falou, atire a primeira pedra que não tiver pecado, a consciência pesou. A consciência o acusou, todos eles. Começaram a sair um por um. Então, aquele disse, Senhor, ninguém ficou. Aí Jesus responde, versículo 11, ninguém, Senhor, respondeu ela. Aí Jesus disse, pois eu também não condeno você. Olha só, como Deus, o nosso Senhor Jesus é misericordioso. Ele perdoou aquela mulher. Pela lei de Moisés, ela era para ser apedrejada. Lembre-se aqui também para vocês verem como naquela época era injusto. Porque onde é que está o homem que foi pego em adultério? A lei só valia para a mulher? Não era válida para o homem também? Então, para vocês verem que tudo ali era arquitetado pelo mal para tentar atrapalhar os propósitos, o plano de Deus, como nosso Senhor. Mas ele, com sua infinita sabedoria e misericórdia, ele deu a volta por cima na situação, contornou e ainda fez com que todos saíssem ali de cabeça baixa, com a consciência pesada. Olha só. Ele disse, pois eu também não condeno você. Mas o mais importante de toda essa história está aqui no finalzinho. Olha só o que ele diz. Vá e não peque mais. O Senhor Jesus, Deus, ele nos perdoa. Ele, na sua imensa, infinita misericórdia, ele nos perdoa. Mas ele disse, olha, vá, mas não peque mais. Por quê? Porque ele quer que você tenha uma transformação de vida, tenha uma nova vida. Mas em frente nós vemos que esta mulher passou a seguir o Senhor Jesus. Ela passou a ter uma nova vida, ter uma vida transformada. Ela foi embora, mas não pecou mais. Então, da mesma forma, são vocês, as pessoas que estavam nos carnavais, fazendo a vontade da carne, pecando, desagradando a Deus, o Senhor Jesus é misericordioso. Ele diz para você, olha, eu não te condeno, teus pecados estão perdoados, mas não peque mais. Não me desagrade mais, não faça com que eu me entristeça, com que eu me desagrade de você, que eu fique como aquele pai que fica triste quando o filho faz algo que não agrada, que entristece o filho. Vá, mas não peque mais. Infelizmente, tem pessoas que já terminou o carnaval, mas já estão pensando no ano que vem novamente. Estava no trabalho, trabalhou como motorista de aplicativo, aí parei numa certa rua para deixar um passageiro. Aí vi quando chegou, tinha um carro na frente, estava desembarcando um pessoal que tinha chegado de algum lugar. E justamente foi ontem, quarta-feira. Aí viu, enquanto estava na porta, encontrou a vizinha do outro lado da rua. E se conversaram, oi fulano, oi, tudo bem? E aí, como é que tá? Tô bem, rapaz. Olha, tô com uma ressaca. Eu também tô com uma ressaca, mas tô pronta para de novo. Já estou me preparando, já estou pronto para o ano que vem novamente. Já estou pronto para tudo de novo. Então, para vocês verem, as pessoas estão um pouco
Nem aí para Deus. Não dizendo um pouco, mas não estão nem aí para Deus. Estão frias, distantes, não têm intimidade com Deus. Aí você chega para ele perguntar, você sabe quem é Deus? Sei, o Criador dos céus e da terra, foi quem fez o homem, foi quem criou o céu, a lua, as estrelas, e Jesus, Jesus foi o meu Salvador, é Ele que morreu por mim na cruz, é meu Redentor, é meu Cristo, é meu Senhor. Sim, conhece só da boca para fora, mas não tem intimidade, porque a pessoa, quando tem intimidade, ela vive junto com aquela pessoa, seguindo os seus ensinamentos. Você vê aqui que o Senhor Jesus ele sentou-se e passou a ensinar novamente. Estão entendendo, gente? E olha só, nosso tempo está acabando. O meu tempo está acabando, o seu tempo está acabando. E quando esse tempo acabar, se você não tiver tido um encontro com Deus, não tiver nascido de novo, se você não se arrepender dos seus pecados e parar de pecar, como ele disse aqui, vai, não peque mais, pecado todos nós temos, mas nós temos a opção, a oportunidade de parar de pecar. Se nós não tivéssemos essa oportunidade, essa opção de parar de pecar, o Senhor Jesus não tinha dito, não peque mais. Se não tivesse essa possibilidade de você não pecar, porque muitos se escoraram, mas eu sou falho, eu sou um pecador. Mas tem a opção de você parar de pecar, meu amigo, minha amiga. Está aqui, ó. Vai, não peque mais. Seu tempo está acabando. Você vai esperar o quê? Você ficar em cima de um leito de dor? Para você poder se chegar diante de Deus? Porque, infelizmente, muitos só chegam diante de Deus quando estão doentes. Você está vendo essa folha aqui? Eu estava essa folha aqui em cima. Essa folha já tem um tempo que ela está comigo. Estava parado debaixo de uma árvore, que é uma folha de caju, de uma árvore de caju, de um cajueiro. Estava parado debaixo dessa árvore, na sombra, um vidro aberto do carro, e essa folha caiu dentro do meu carro. Ela caiu amarelinha, meio desverdeada, com vida. Eu passei a olhar ela, a formosura dessa folha, como ela segue aqui os rastros, os riscos, os desenhos, como se fosse ali como se fosse, não, ali os veios dela, onde passam os nutrientes para essa folha, a vida, a água que o tronco puxa da terra, vai para ela. Essa folha caiu no meu carro de manhã, eram umas 11 horas, se eu não me engano, se me falha a memória, eram 11 horas, meio-dia, era 10 horas, coisa assim da manhã, caiu dentro do meu carro, verde, meio esverdeada e meio amarelinha. O vento soltou e ela caiu. Quando foi de tarde que eu olhei ela novamente, ela estava assim, seca, já totalmente sem vida. Então, para você ver, gente, a gente somos como uma folha que cai da árvore também. Nós só estamos vivos enquanto estamos pegados naquela árvore. E essa árvore para você tem que ser o Senhor Jesus, tem que ser Deus. Porque no momento que você cai dela, que você larga ela, que você dá as costas para ela, a morte é certa. E nós somos isso, ó. Olha, tá vendo? É isso que nós somos. Nada. Nós não somos nada. Então, imagina isso. A gente ainda morrer sem Deus, sem Jesus. Então, abra os seus olhos, pessoal. Entrega a sua vida para Deus, não perca tempo. Olha, o tempo não para. Esse vídeo pode ter aí 20 minutos, 25 minutos. Vocês, mas é muito tempo para assistir. Mas é chato. Não, não é chato. É chato é você perder tempo com coisas vãs, com coisas da carne, com coisas que não vai te edificar. Mas quando é algo que vai te ensinar, que vai te levar até a presença de Deus, é prazeroso. Então, que Deus abençoe todos vocês. Estamos se aproximando aí da Páscoa. Que você seja uma nova pessoa até lá e passe a não pecar mais. Tenha uma nova vida. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Que Deus possa te abençoar grandemente, dando esta oportunidade de você ser uma nova pessoa
e ele te falar para você, meu filho, minha filha, não peque mais, porque eu te amo, porque eu te quero junto comigo, eu te quero ao meu lado, eu quero ver você passeando comigo. Então, que Deus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo vídeo.